Ministro Luiz Fux, nós temos uma sustentação oral em que esperamos realizar 5 sustentações orais com oradores de fora do Distrito Federal. Nós temos mais um... Vossa Excelência, me permite um registro. Eu achei a pauta confeccionada muito otimista. Bem, não fui eu que confeccionei, mas só estou cumprindo aqui o que me foi sugerido pela presidência. Mas, de qualquer maneira, nós temos aproximadamente 1 hora ainda, um pouquinho mais. Se o relatório for curto e os eminentes oradores colaborarem no sentido de fazerem sustentações concisas, nós talvez pudéssemos fazer o relatório, Vossa Excelência profere o relatório, os advogados que são de fora proferem as sustentações orais e nós encerraríamos às 5h30. Vossa Excelência acha que estaria bem nesse sentido? Vossa Excelência vai, porque as matérias são iguais. Vossa Excelência vai chamar o recurso ordinário com repercussão ou a ADPF? O 561, que Vossa Excelência está pedindo para chamar o 561-836, é esse? Está bem? Vou procurar ser bastante... Os colegas estão de acordo com essa solução? Porque assim encerramos... Não, mas o problema, o eminente advogado alerta que a ADPF é mais ampla, mas a ADPF tem um problema formal seríssimo e é melhor julgar o recurso com repercussão geral. Pois não. Então vamos pedir a colaboração de todos para que façamos... Então, senhor presidente, no recurso ordinário deve ter o recorrente e o recorrido, não deve ter mais ninguém. Não, nós temos 5 sustentações orais aqui. Tem vários amigos curi. Bem, então eu peço a colaboração de todos, porque encerraremos 5h30, conforme adequadamente combinado. O ministro Luiz Fux apregou, então, de relatoria de Vossa Excelência, o RE 561836, que procede do Rio Grande do Norte, sendo recorrente o Estado do Rio Grande do Norte, recorrido Maria Luzinete Marinho. Vossa Excelência está com a palavra para o relatório. Senhor presidente, rapidamente, eu estou com essa pequena dúvida de intervenção de amigos curi em processo subjetivo. De qualquer maneira... eu consulto os mais... O decano e o vice-decano, nós temos... Houve admissão? Foram admitidos? Eu creio que normalmente temos admitido. Eu acho que foram admitidos a DPF, com certeza. Agora, no recurso... No recurso aqui consta, pelo menos... No recurso extraordinário, jamais admitimos. Pelo menos eu não admito. Processo subjetivo? Nem na repercussão geral. Repercussão geral, temos admitido, sim. Que eu me lembre. Inclusive, a União, eu acho que atuou no caso anterior, na condição de amigos curi. Que nós estamos a imaginar que, julgando nesse itinerário, enquanto eu leio, os colegas consultam única, e o pronunciamento tem efeito vinculante, mas não tem efeito vinculante, porque o verbete vinculante, tal como previsto na Carta da República, pressupõe reiterados pronunciamentos sobre controvérsia constitucional. Bom, senhor presidente, eu vou fazer o relatório nesse... Pois não, Vossa Excelência faz o relatório, falará, eu daria a palavra ao recorrente, ao patrão do recorrido, depois resolveremos a questão dos amigos... Então, ouviu o relatório do RE ou da DPF? Do RE. Eu estou apregoando o RE 561863. 836, exatamente. Com a palavra, senhor presidente. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, cuide dos autos de recurso ordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa possui o seguinte teor: constitucional e administrativo, conversão dos vencimentos de servidores públicos estaduais para o RV, inobservância da Lei Federal 8.880/94, que converteu o padrão monetário. Preliminares de prescrição de fundo de direito e de competência da Justiça do Trabalho. Rejeição da preliminar de ausência de interesse agir de nulidade do julgado. Transferência para o mérito. Sistema monetário, competência privativa da União, perda remuneratória, aplicação do índice de 98% e compensação com advento posterior. Impossibilidade, ADIM 2323 do Supremo, honorários advocatícios, manutenção desses honorários, recursos conhecidos e providos em parte, citando os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do STJ. A ação foi movida por uma servidora pública estadual, integrante do Poder Executivo, que alegou a ocorrência de erro na conversão da moeda Cruzeiro Real para o RV,
nos moldes do que estabelecido pela Lei 8.880 de 94, que teria acarretado um decréscimo em seus rendimentos. Chamo sua atenção de que a ação foi movida por servidora pública estadual do Poder Executivo. Em sentença de primeiro grau, o juiz de direito julgou procedente o pedido formulado para determinar que o Estado do Rio Grande do Norte procedesse à incorporação à remuneração da autora do percentual de 11,98%, condenando ainda o referido ente da Federação ao pagamento de quantia apurada em liquidação de sentença referente à aplicação do citado índice sobre a remuneração da parte autora no período de março de 94 até a data da efetiva incorporação do reajuste no salário mensal com juros legais, incidência de correção desde a propositura, de acordo com as tabelas da Justiça Federal, observada a prescrição quinquenal, condenou ainda no ano da sucumbência. No acórdão recorrido, que aqui está em debate, reconheceu-se em sede preliminar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar esse caso, servidor público. 2, a incompetência do Supremo para julgar originariamente esta ação. Quanto ao mérito, sintetizando, o que se colhe é que decidiu-se que a competência para disciplinar a conversão do padrão monetário é da União nos termos do artigo 22, inciso 6º da Constituição Federal e não dos Estados-membros, e que não há direito à compensação do percentual devido com o aumento salarial concedido aos servidores estaduais, porquanto a existência de reajuste salarial posterior à conversão da moeda não corrige o erro ocorrido na aplicação do critério de conversão. Por isso, não considera a compensação. Que não ocorreu qualquer ofensa ao devido processo legal, nem a anulidade da sentença, que há interesse de agir, que não houve ofensa ao artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, bem como ao artigo 37, inciso 14, tendo em vista que a Lei 8.880 não pretendeu aumentar os vencimentos dos servidores, mas unicamente oferecer um critério de equivalência no momento da conversão, que essa é a questão central, que é a defasagem no momento da conversão. Que o percentual de 11,98% deve ser excluído da sentença para ser apurado na fase de liquidação. Insisto no recurso ordinário interposto que houve ofensa a esses artigos da Constituição já mencionados, que o indeferimento da compensação pelo Tribunal de Justiça dos aumentos com índice ofende a súmula 339, que apenas a lei estadual de iniciativa do governador do Estado poderia aumentar a remuneração de servidores, não há direito adquirido por parte de servidores públicos à manutenção do índice de reajuste, que o artigo 37, inciso 14 da Constituição, teria sido violado, porquanto não há direito à manutenção ad eterno do índice de perda, tornando-se inconstitucional a incorporação do aludido índice, e, ao final do recurso, postulou-se a reforma do acórdão recorrido, determinando-se a compensação das perdas havidas por ocasião da conversão salarial para o RV, com os aumentos remuneratórios posteriores à referida conversão. Não foram apresentadas contrarrazões, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte admitiu recurso extraordinário, aqui foi deferida a repercussão geral, o Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso extraordinário, basicamente assentando a competência privativa da União para disciplinar a conversão da conversão de cruzeiros novos para o RV e a recomposição dos 11% aos servidores públicos, não importa em reajuste ou aumento de remuneração, sendo, portanto, indevida qualquer compensação e limitação temporal. E aqui consta realmente, senhor presidente, eu estou verificando agora, a admissão de amicus curiae. Esse processo ele iniciou-se com um relator que eu sucedi, e eu estou respeitando a decisão dele. Ele admitiu como amicus curiae o Sindicato de Servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina, Sindicatos Auditores, Associação de Pensionistas, Associação Nacional de Magistrados do Trabalho, Associação Nacional de Membros do Ministério Público, Associação Piauiense do Ministério Público, Associação dos Defensores Públicos, Associação dos Funcionários da Bahia, Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado da Bahia. Em decisão de folha 741-742, a União foi admitida na qualidade de terceiro interessado
Esse é o relatório que Pois não. entendo permita a Pois não. Vamos ouvir, então, a representante do recorrente, a doutora Ana Karenina de Figueiredo Ferreira Stabile. Depois, nós decidiremos se os amici curiae serão também ouvidos, se terão direito ou não à sustentação oral. Está inscrito para falar também o Ministério Público Federal, ou seja, o doutor Rodrigo Janot. Então, doutora Ana Karenina está com a palavra pelo tempo regulamentar. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, relator, senhoras ministras, senhores ministros, senhoras e senhores, senhor representante do Ministério Público Federal. O Estado ocupa a tribuna dessa Corte para defender que seja reconhecida a limitação temporal pelas perdas porventura havidas em função da conversão salarial ocorrida nos idos de 1994, de Cruzeiro Real para o RV, dada a existência de inúmeras leis posteriores que fixaram valores vencimentais em moeda, ou seja, em real, mudando assim o padrão remuneratório dos servidores existentes na época da conversão realizada para o RV. É preciso assentar, inicialmente, que a repercussão geral foi reconhecida através do tema número 05, qual seja, compensação da diferença de 11,98, resultante da conversão em URV dos valores em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data base subsequente. Tema este, data vênia, que não reflete o que pretende o Estado do Rio Grande do Norte através do recurso. De fato, a redação do tema se reporta à data base subsequente, o que traz implícita a ideia de mero reajuste em percentual, o que não ocorreu no Estado, porquanto existe uma enorme gama de leis remuneratórias fixadas em moeda. Nesse sentido, registra a existência, ao longo de 19 anos, dessas leis, a exemplo da Lei Estadual número 6.790/95, editada, portanto, um ano após a conversão, que estabeleceu o aumento geral dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo Estadual. Lei que contém inúmeras tabelas fixando novos valores de vencimentos em real para estes servidores. Registra-se, mais uma vez, o que de fato pretende o ente federativo recorrente é que seja reconhecida a possibilidade de limitar temporalmente eventuais perdas existentes quando a conversão de cruzeiros reais para o RV, tendo em vista as normas jurídicas instituidoras de aumentos remuneratórios em moeda ou reestruturação de carreira posteriores à referida conversão. Defende-se, no caso, consupedâneo nos artigos 5º, inciso 36, 37, inciso 14, e 179, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, a inexistência de direito adquirido à incorporação de índice de perda, tese que encontra respaldo em inúmeros precedentes desse excelso Tribunal Federal. A questão que ora se põe, dada a sua repercussão financeira, é essencial à sobrevivência do Estado do Rio Grande do Norte, porquanto, se for acolhida que não existe limitação temporal às perdas apuradas em percentual de 24% incidirão desde 94 até a presente data, ou seja, 19 anos, causando um grande impacto financeiro, da ordem de 300 milhões mês na folha, sem falar no passivo, que supera 100 bilhões de reais, conforme cálculo feito e anexado ao memorial. Isto posto, passa a exposição da tese recursal. No caso específico do Estado do Rio Grande do Norte, a totalidade dos servidores públicos estaduais e de suas autarquias e fundações reclama pretensas perdas salariais havidas em virtude da não aplicabilidade da Lei Federal 8.880, porquanto o Estado editou uma lei própria de conversão salarial, qual seja a Lei Estadual número 6.612/94. O recorrente entende que apenas alguns poucos servidores tiveram perdas salariais, a exemplo dos integrantes da Polícia Civil. Não obstante, pretende a totalidade dos servidores estaduais
A exemplo do processo em referência, que se trata de uma servidora ASG, que, partindo da comparação entre salário percebido à época e o que entende deveria ter sido pago, que seja encontrado um índice de perda em percentual e, na sequência, incida referido índice desde 94 até a presente data, inclusive implantando-se em folha, ainda que, supervenientemente, tenham sido editadas diversas leis que alteraram os valores de vencimento em moeda, ou seja, instituidoras de novos padrões vencimentais. A questão ou não de existência de perdas pela conversão realizada com um critério diferenciado, qual seja o da lei estadual, refoge do cerne do objeto do presente recurso, e a matéria que envolve fatos e provas até o da súmula 7. Entendo, contudo, importante abrir um parênteses para esclarecer o porquê de serem apurados, em inúmeros casos, a existência de perdas salariais em desfavor do Estado. O fato é que, lamentavelmente, ao se realizar em juízo, em fase de execução, a conversão para o RV com fundamento na lei federal já citada, tem sido descumprida a norma constante do seu artigo 22, parágrafo 3º, norma esta que dispunha que as vantagens pessoais em valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não eram calculadas com base no vencimento, soldo ou salário, deveriam ser objeto de conversão própria, ou seja, de média aritmética própria. O que tem ocorrido, na prática, excelências, é que, em sede de execução de sentença, ao alvedrio do que determinado pelo dispositivo legal em destaque, é que se tem somado ao valor do vencimento básico uma verba recebida apenas temporariamente, nos meses de janeiro e fevereiro de 94, ou seja, os meses utilizados justamente pela lei federal para o cálculo da média. Essa verba, denominada valor crescido, tinha apenas natureza de abono salarial, porquanto a lei que a instituiu, qual seja a lei estadual número 6.568, que era uma lei de janeiro de 94, ou seja, antes da lei federal de conversão, expressamente determinou que ela somente integraria o vencimento básico, inclusive para efeitos de cálculos de vantagens pessoais, a partir do mês de fevereiro de 94, à razão de 50%, e somente em março de 94 seria totalmente integralizada ao vencimento. Contudo, ela vem sendo somada ao vencimento e aumentando artificialmente a média, daí a perda, e esse motivo é que o Estado quer expor até para, com relação ao ADPF, que a gente defende que a lei estadual não gerou perda aos servidores. Pois bem, feito esse introito e partindo da possibilidade de existência de perdas salariais, já apuradas em execução, inclusive, passa a demonstrar que a tese de limitação temporal expressa na ADIM 1797, Pernambuco, continua atual, não tendo sido superada pelas decisões proferidas nas ADIMs 2321 e 2323, ao contrário de que muitos defendem. Com efeito, no julgamento das ADIMs 2321 e 2323, em nenhum momento afirmou este Supremo Tribunal Federal que não deveria haver limitação temporal quanto ao reajuste de 18,98% devido aos servidores do Poder Judiciário da União. O que se afirmou foi que o termo adquem, fixado na ADIM 1797, padeceria de erro de fato, pois a Lei 9.421/96 não teria importado em nenhum reajuste salarial, realmente, na linha do voto vencedor, proferido pelo ministro Celso de Mello, que foi acompanhado pelos ministros Nelson Jobim, Maurício Correia, Sepúlveda Pertence, Nery da Silveira e Carlos Veloso. Ora, se a leitura tão somente da ementa da ADIM 2323 leva a crer que não existem limites temporais à incorporação, e se a leitura tão somente da ementa da ADIM 2321 a seu turno deixa entrever em que contexto a adição foi adotada, por outro lado, a leitura da íntegra dos votos proferidos naquelas sessões evidenciam que todos os ministros que então compunham a Augusta Corte concordaram quanto à possibilidade de limitação temporal da incorporação determinada. O que ocorreria em face de superveniência de lei que instituísse nova remuneração, ou seja, novo padrão vencimental desvinculado do anterior
e que recompusesse a perda. De fato, comparando o inteiro teor das três ADINs, das decisões proferidas nas três ADINs, se verifica que a discrepância entre os julgados é apenas quanto ao momento em que teria ocorrido a limitação temporal para a incorporação do percentual de 11,98%. E tanto é devida, sim, à limitação temporal em face da instituição de novos padrões remuneratórios, que referida limitação foi realizada administrativamente pelo Judiciário, conforme adiante explicitado, para os servidores do Poder Judiciário Federal, com o advento da Lei 10.475/2002, para os magistrados federais, com a edição dos decretos legislativos números 6 e 7, tal qual decidido na ADIM 1797. Referido aspecto, Excelências, está documentalmente comprovado nos autos. ATO do ofício DI-PPPP, número 01/2009, expedido pelo Tribunal Superior do Trabalho, folha 490, ofício 920/2009, expedido pelo Tribunal Superior Eleitoral, folha 491, e do ofício 143-SGP, expedido pelo Superior Tribunal de Justiça, folha 492, porquanto referidos tribunais afirmam que as perdas de 11,98% foram absorvidas pelo novo padrão de vencimentos instituídos pela Lei 10.475/2002. Esses documentos foram encaminhados a Vossas Excelências no memorial. A existência de conflito entre o que foi decidido na ADIM 1797 e o que foi posto nas duas ADIMs supervenientes, 2323 e 2321, fica ainda mais evidente quando se observa o que foi decidido pelo Pleno dessa Casa nas ações originárias 613 e 614, referentes à conversão da URV dos magistrados da Bahia. Ações essas julgadas posteriormente às três ADIMs, ocasião em que se reafirmou a necessidade de haver limitação temporal às perdas apuradas por ocasião da conversão de moeda, sendo o marco limitador a data em que é editada a lei que fixou novos padrões remuneratórios. E, nesse momento, entende-se relevante ler trecho do voto da relatora das ações originárias, ministra Ellen Grace, quando se referiu justamente ao precedente estabelecido na ADIM 1797. Passo a ler o trecho. A base do precedente, julgo procedente a ação para condenar o Estado da Bahia a incorporar os vencimentos dos substituídos pela autora o percentual de 11,98%, bem como a pagar a diferença do referido índice relativamente aos valores pretéritos com o acréscimo de juros de mora e correção monetária. Ponto. Simetricamente ao precedente, a incorporação fica limitada no tempo até 1º de agosto de 2001, data a partir da qual surtiu efeitos financeiros a lei que alterou o padrão remuneratório dos magistrados da Bahia, qual seja a Lei Estadual número 7.886/2001. A Bahia, cumpre esclarecer, remeteu a esse Supremo Tribunal Federal duas leis, justamente a pedido da relatoria para verificar a possibilidade de limitação temporal. A primeira lei era em percentual, e esta Corte entendeu que leis em percentuais não limitam as perdas. Por quê? Elas se aplicam sobre valores que foram convertidos erroneamente e que já estão defasados. Isso é uma questão de lógica. Mas, por outro lado, admitiu, sim, a limitação temporal, quando analisou uma lei específica que havia alterado o valor do vencimento dos magistrados da Bahia, no caso, instituindo o subsídio. Então, houve, sim, essa limitação, e é o que o Estado pretende, que sejam observadas as leis estaduais que instituíram novos valores de vencimento. Passo também a ler um trecho do embargo de declaração, onde referido aspecto fica bastante evidente. Trecho do embargo de declaração aquelas ações originárias da Bahia. No intuito de fixar o termo final do recebimento da diferença de 11,98 referente ao RV, deliberou este Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária de 11 de 2 de 2003, determinar a realização de diligência
para que fosse trazida à Corte em legislação posterior a abril de 94, que tivesse alterado o padrão remuneratório do Estado da Bahia. Nesse passo, apresentou o ilustre presidente do Tribunal de Justiça baiano 2 leis estaduais. A primeira, número 6.954/96, determina em seu artigo 1º o reajuste, abre aspas, a partir de 1º de janeiro de 96, em 4% dos valores básicos dos vencimentos e proventos de todos os servidores do Poder Judiciário. Já o segundo diploma, de número 7.886/01, prevê, no artigo 3º, que, abre aspas, a remuneração Doutora, mensal... eu vou pedir para a senhora encerrar em 30 segundos a sua oração. Pois não. Pois bem, pede-se apenas que sejam respeitados os precedentes já citados e que seja possibilitado ao Estado que, em execução, apure se houve ou não leis que instituíram novos valores de vencimento e que essas leis, desde que o tenham feito em montante que supere a perda, elas sejam utilizadas para limitar. Pois não, é o que requer o Estado do Rio Grande do Norte, Excelência. Agradeço a Vossa Obrigado Excelência. pela atenção. Pois não. Agora nós teremos que decidir a respeito da sustentação oral. Pois não. Sugeriria a Vossa Excelência que tratasse os amici curiae como litisconsortes e dividisse o prazo entre eles. Pois não, aqui eu queria assentar que a previsão expressa no CPC, no artigo 543A, parágrafo 6º, que remete ao nosso regimento, não, a própria artigo 323, parágrafo prevê. 3º. Então, Vossa Excelência está sugerindo que nós... Tratar os amici curiae como litisconsortes com diferentes procuradores. Pois não, nós temos, então, 3 amici curiae, não é isso? Cada um teria 15 minutos, 45 minutos. É? Não tem uma regra de 30 minutos? A dobra é divisão. Então, 30 minutos dividido por 3. 10 minutos para cada um. Os colegas estão de acordo com isso? Pois não. Só uma observação. Eu sou procurador do Estado de São Paulo, pelo amici curiae Estado de São Paulo, que, na verdade, defende uma posição semelhante à do Estado do Rio Grande do Norte. Os outros são amici curiae que defendem uma posição consoante à parte recorrida. De maneira que, ao que eu me recordo, quando o ministro Joaquim Barbosa costuma presidir, ele divide o prazo entre esses amici curiae que... Bem, né? Eu agradeço a Vossa Excelência, mas a matéria já está decidida. Vossa Excelência falará por 10 minutos. Vossa Excelência, que está inscrito, certamente é o doutor Tiago Luiz Sombra, não é? Procurador do Estado de São Paulo, e tem 10 minutos para usar da palavra como amici curiae. Pois não. Boa tarde a todos, senhor presidente, eminente ministro relator, senhor procurador-geral da República. O Estado de São Paulo, na qualidade de amici curiae aqui, vem defender uma posição semelhante àquela sustentada pelo Estado do Rio Grande do Norte, com uma singela observação atinente ao RV, conhecimento de Vossas Excelências, todo o passado que o Tribunal, a Corte, já se debruçou por várias ações, a ponto de eu poderia dizer que, basicamente, esse julgamento representará, talvez, uma compilação de 3 importantes julgamentos que o Supremo enfrentou, que certamente foram as ADINs 2323, 1797 e a ação originária, as ações originárias 613 e 614. Mas eu gostaria apenas de observar um aspecto, talvez 3 questões que sejam fundamentais aqui para a observação, para a decisão que será proferida. A primeira delas seria se existiriam ou não as diferenças decorrentes dessa conversão da URV, e o Supremo, em alguns precedentes, tem assentado a existência dessas diferenças, mas fixado algumas premissas no caso concreto. E segundo, se existissem essas diferenças, que fatores propiciaram as diferenças e com que limitação temporal? Bom, e aí, diante dessas questões, algumas possibilidades se apresentariam. A primeira delas é a edição de uma lei estadual que trouxesse critérios diferentes e piores do que aqueles estabelecidos pela Lei 8880. Foi um tema até que, objeto das ADINs 2323, 1797, o ministro Marco Aurélio teve uma participação muito decisiva nesse julgamento. A segunda questão seria a não observância dos parâmetros de cálculo estabelecidos pelo artigo 22 da Lei 8880, ou seja, a forma de cálculo da média aritmética estabelecida, o último dia de pagamento, o dia de apuração e aquele problema que se enfrentou por ocasião do julgamento daquelas ADINs, que era a diferença existente no âmbito da União do Judiciário. O 20º dia, que é o pagamento do Judiciário da União,
ou 30º dia, que era o que estabelecia a lei e que gerou a diferença de 11,98% ao final na apuração. No caso concreto, aqui, fatalmente, algumas questões, por se tratar de um processo objetivo, talvez seja importante que se estabelecesse em um âmbito mais genérico. Primeiro, o Estado-membro editou uma lei em condições piores do que a 8880, houve um erro no procedimento de cálculo da conversão da remuneração em URV, tal como se constatou nas ADINs 2323 e 1797, questão do 20º dia, do 30º dia. Se esses reajustes foram concedidos posteriormente por lei, de maneira a evitar essa redutibilidade de vencimentos proporcionada eventualmente pela corrosão do poder econômico da moeda, e se houve uma limitação temporal para o pagamento das diferenças em razão, por exemplo, de um novo padrão remuneratório instituído no Estado. E aí eu ousaria dizer a Vossa Excelência que no âmbito do Estado de São Paulo, por exemplo, a Lei 8880 foi seguida rigorosamente. Por quê? Primeiro, porque não houve nenhuma lei estadual que disciplinou de forma diversa do que o cálculo estabelecido pela 8880, que já torna o caso do Estado de São Paulo diferente do caso do Rio Grande do Norte. Em segundo lugar, porque o pagamento dos servidores públicos do Estado de São Paulo se dá após o 30º dia, se dá entre o 30º e o 5º dia útil do mês subsequente. Eu me lembro que, por ocasião daquele julgamento, o ministro Marco Aurélio enfatizou com muita propriedade que deveria se dar um tratamento único a todos os servidores públicos, sejam do Judiciário, do Legislativo e da União, e não traçar aquelas distinções que constavam do artigo 22 caput, das medidas provisórias 452, 434 e 482, quando das sucessivas reedições e posterior conversão na 8880. Vejam, Vossas Excelências, que aqui o Estado de São Paulo procedeu à conversão dos vencimentos em URV, conferiu a exata aplicação ao 8880 e não houve qualquer erro de procedimento na forma de apuração dos valores devidos. Vejam, Vossas Excelências, que o Estado de São Paulo garantiu, por exemplo, que o salário de julho de 94 ele não seria menor do que o salário de fevereiro de 94. E aí, com isso, proporcionou uma preservação de toda a transição daquele período do Plano Real. De maneira tal que reconhecer, nesse momento, após um longo período e após um período em que o Estado aplicou a 8880, a existência de apuração de uma diferença como tal, implicaria conceder a destempo um aumento salarial em absoluta afronta ao artigo 37, incisos 10 e 14, além da inobservância da súmula 339 do Supremo. Mas eu entraria num outro ponto agora relacionado à ausência de interesse, provavelmente de prejuízo dos recorridos na ocasião. Veja, no caso do Estado de São Paulo, o procedimento foi muito preciso. A mecânica informada pela Secretaria da Fazenda foi a seguinte: primeiro, dividiu-se os valores nominais em cruzeiros reais dos salários de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro pelo valor da URV do último mês, como determina o artigo 22. E depois apurou-se a média aritmética desses meses em URV. E considerou-se o dia do pagamento dos meses subsequentes. De maneira tal que o Estado proporcionou, sim, às partes uma irredutibilidade de vencimentos e assegurou aqui a inexistência de prejuízos. Observo ainda que para aquelas categorias em que não houve uma exata manutenção do padrão monetário na hora da conversão, o Estado concedeu aumentos voluntários com o intuito de evitar a redutibilidade de vencimentos. Esta é mais uma razão pela qual a causa mereceria um julgamento objetivo, com a definição efetivamente desses parâmetros. O ministro Luiz Fux fez uma observação importante no relatório. Nós não estamos a tratar somente de servidores do Judiciário. É onde reside a diferença e aonde bem apontou o ministro Marco Aurélio quando do julgamento daquelas outras ADINs. Então, vejam, os demonstrativos apresentados pela Secretaria da Fazenda demonstram efetivamente o cumprimento da fórmula estabelecida pela 8880, de maneira tal que, após tantos anos, implicaria numa significativa inobservância da segurança jurídica aqui, rever o critério de um ente federativo que aplicou corretamente o procedimento instituído pela União, que é quem tinha competência para legislar sobre direito monetário à época. Mas, neste momento, significaria conceder um aumento dessa natureza numa inobservância da iniciativa do chefe do Poder Executivo de legislar sobre o tema. E aí eu ousaria dizer, tratar de um outro tema, a título meramente de argumentação, a colega mencionou a questão do direito adquirido, mas eu entraria num ponto mais específico, das ações originárias 613 e 614, exatamente porque temporalmente foi julgada após a ADIM 2323 e a ADIM 1797.
de maneira que a ministra Ellen Grace, e o debate foi amplo, suscitado inclusive pelo ministro Marco Aurélio, acerca da limitação temporal a caso existente apuração de diferenças. Por isso, a observação que a colega fez ao final, de deixar ao juiz da execução essa possibilidade. Vejam, no final do dispositivo da ação originária 179, da ação originária 613 e 614, a ministra Ellen definiu que o marco temporal seria a edição de uma nova lei que estabelecesse esses padrões remuneratórios às categorias distintas. Então, vejam, não houve uma superação propriamente dita do entendimento fixado na ADIM 1797, pela ADIM 2323. O que houve foi o quê? Uma conjugação dos critérios estabelecidos nessas duas ADIMs, que foi efetivamente confirmado na AO 613 e 614. É com essas razões, Excelência, que o Estado de São Paulo conclui pela Procuradoria, pedindo a Vossas Excelências o seguinte ponto: o provimento do recurso, no caso concreto, mas objetivamente que se assentassem as seguintes premissas. Primeiro, houve lei estadual que estabeleceu critérios piores do que aqueles constantes da 8880? Porque se houve, houve diferença. E se houve diferença, o pedido há interesse jurídico, há interesse processual na formulação do pedido. Segundo, observados os parâmetros de cálculo do artigo 22 da 8880, não há diferença a apurar na conversão da URV, ou seja, se o Estado, na hora de proceder à conversão, seguiu a fórmula de cálculo do 28, não há diferença. Se não seguiu, há diferenças a apurar. Terceiro, inexistindo diferenças entre datas de pagamento, como ocorria no âmbito da União, 20º dia e 30º dia, existindo diferença entre datas de pagamento dos servidores, há diferenças a apurar em razão da conversão da URV? E aí a quarta possibilidade: se existem diferenças, aplicar-se uma limitação temporal consistente no quê? Na entrada em vigor de uma nova lei que disciplinasse o padrão remuneratório do Estado. Com essas razões que o Estado de São Paulo agradece a Vossas Excelências e pede, no caso concreto, a procedência do recurso do Rio Grande do Norte, com o estabelecimento dessas premissas, que nada mais são do que uma congregação de tudo aquilo que foi decidido nessas três importantes ações. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Alberto Pavi Ribeiro, se conta presente, que falará em nome da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Senhor presidente, inicialmente solicito a Vossa Excelência autorização para fazer a sustentação oral sentado, uma vez que estou com problema de saúde que me impede de permanecer em pé sem dor. Pois não, obrigado. Está autorizado. Igreja do Tribunal, Vossas Excelências falo pela Ana Matra, devem indagar inicialmente por que a Ana Matra estaria figurando nessa repercussão geral, já que o caso, aparentemente, pela emenda da repercussão geral, é pertinente a servidor público. Pois bem, a Ana Matra ajuizou uma série de ações coletivas no ano de 1997 para os seus magistrados, a depender da região que representava. Em um determinado RE, que estava nessa egrégia corte, RE da União Federal, o eminente ministro César Peluso entendeu aplicar o 543B, determinando o retorno dos autos, invocando exatamente esse precedente. Este advogado esteve ao gabinete para questionar quanto à pertinência ou não dessa aplicação, da irrecorribilidade da decisão que determina a aplicação do 543B, e ficou esclarecido que, efetivamente, seria pertinente em razão da invocação feita pelo ministro Marco Aurélio, no seu voto, já mencionado aqui, com relação à ação originária do Estado da Bahia, na qual se decidiu a respeito da limitação para os magistrados do Estado da Bahia. Como já foi dito dessa tribuna, nessa ação originária, o que se estabeleceu é que somente a lei de 2001, do Estado da Bahia, é que se pode ter como sendo a data na qual houve a efetiva fixação do valor da remuneração dos magistrados, para que se pudesse estabelecer essa data como a data limite para a absorção dos 11,98%. Diante desse quadro, a Ana Matra não teve dúvida de ingressar como interessada nesse feito, tendo em vista a repercussão que haverá nesses processos, e digo a Vossas Excelências, inclusive em ações rescisórias que já estão sendo propostas pela União, em face de decisões dos TRFs, que têm deferido aos magistrados federais a limitação até a Lei 10.474 de 2002. Então, basicamente,
apesar de, em um primeiro momento, a ANAMATRA não ter verificado a possibilidade dessa Corte decidir sobre essa questão nesse precedente, diante da aplicação da repercussão geral, ser aplicado em caso da ANAMATRA e tratar da questão de magistrados, vem a essa tribuna para reafirmar que, tal como já disse Vossa Excelência, ministro Celso de Mello, em determinada petição na qual se requereu efeito suspensivo, a União requereu efeito suspensivo a uma decisão de Tribunal Regional Federal, Vossa Excelência extinguiu a cautelar por falta de interesse de agir, dizendo, basicamente, foi interposto contra a acórdão, o RF foi interposto contra a acórdão que garantiu às horas requeridos o reajuste de seus vencimentos, pessoas e proventos com observância do percentual de 11,98. Cabe registrar que, posteriormente ao ajuizamento da presente medida cautelar, sobreveio a edição da Lei 10.474, de 2002, que dispôs sobre a remuneração da magistratura da União. Com base nesse fundamento, à época, Vossa Excelência decidiu pelo arquivamento de uma cautelar. Mas a ANAMATRA vai além, porque, como já foi dito aqui, nas ADINs que trataram, no primeiro momento, da questão do ORV, a primeira delas, 1797, essa Corte disse expressamente que haveria limitação dos 11,98, seja para os servidores, seja para os magistrados. Magistrados até fevereiro de 95, servidores até a lei de 1996. Posteriormente, essa Corte, em outra ADI, disse que teria havido um erro de sua parte no exame daquela lei dos servidores, mas que não haveria ainda, mas não teve o exame da lei dos magistrados. E por quê? Porque naquele momento era o decreto legislativo número 6 e 7, decreto legislativo 6 e 7, que haviam fixado o valor da remuneração dos membros do Poder Legislativo, e que a qual eram equiparados os vencimentos dos magistrados dessa Egrégia Corte. Pois bem, o que a ANAMATRA traz de informação para essa Corte poder julgar essa questão é o seguinte: a mesma discussão foi objeto em face dos servidores do Poder Legislativo. Os servidores do Poder Legislativo tiveram a mesma lesão. E, em face das ações ajuizadas por servidores do Poder Legislativos, o Congresso Nacional, presidente do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, editaram um ato conjunto de 29 de janeiro de 2001, por meio do qual autoriza a incorporação da diferença decorrendo da conversão de salários pela URV, acolhendo manifestações de diretorias tais e tais, tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 1797, publicada no DJ de 3 de outubro de 2000, a decisão do STJ, processo X, a decisão do Ministério Público da União, conforme despacho do Procurador-Geral da República, e autorizou a conversão da URV em 2001 para os servidores do Poder Judiciário. Para a ANAMATRA, não pode haver ato normativo mais evidente de que, quando o Congresso Nacional, em 1995, fixou o valor da remuneração dos seus membros, não teve em consideração o fato de que a URV havia sido convertida de forma equivocada, seja para os membros do Poder Legislativo, seja para os servidores do Poder Legislativo. Tanto assim que, anos depois, o Poder Legislativo reconheceu esse erro para os seus servidores. Não reconheceu para os membros, porque, obviamente, não houve decisão alguma desse Supremo Tribunal Federal em favor dos membros do Poder Judiciário, no mesmo sentido, mas invocou as decisões dessa Corte favoráveis aos servidores do Poder Judiciário para dizer que, exatamente, não haveria limitação para os servidores do Poder Judiciário. Essa é a maior evidência, data vênia, de que algumas decisões dessa Egrégia Corte, que estão limitando o direito dos magistrados até fevereiro de 1995, estão sendo tomadas com base naquela ADI pretérita, na qual essa Egrégia Corte não desceu a fundo no exame do ato legislativo que tinha fixado a remuneração dos membros do Poder Legislativo. Então, a minha sustentação oral e a pretensão da ANAMATRA se limita a isso, a demonstrar à Corte que a limitação para os magistrados federais deveria e deverá se dar com a Lei 10.474 do ano de 2002. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Pavy. Nós temos mais uma sustentação oral de Amit Cury e depois ouviremos o doutor Rodrigo Janot e encerraremos a sessão. Chamo, então, para falar pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina, doutor Pedro Maurício Pita Machado, que terá também 10 minutos para
falar. Eminente ministro-presidente, eminentes ministras e ministros do STF, uma palavra inicial deste advogado sazonal aqui na tribuna do Pleno do STF, em homenagem à ministra Rosa Maria Weber, a quem aprendi ainda na condição de estudante finalista do curso de Direito e funcionário na Justiça do Trabalho de Porto Alegre, na quinta Junta de Conciliação e Julgamento à época, e depois acompanhando a sua fulgurante carreira, a admirar, e tenho a honra agora de, na condição de advogado gaúcho também, ostentar o orgulho de vê-la presente na nossa Corte Suprema. Uma palavra também, eminentes ministros, a respeito do papel dos amigos da Corte. Eu gostaria apenas de relembrar aqui que este mesmo advogado, pelo menos na circunstância do julgamento do RS 579431, também, entre particulares, proferiu sustentação oral, relator o eminente ministro Marco Aurélio, e onde houve, aliás, um profundo debate nesta Corte, o processo se encontra com pedido de vista da eminente ministra Carmen Lúcia, a respeito da revisão geral dos servidores públicos, do direito à revisão geral anual previsto na nossa Constituição. De modo que a presença do amigo da Corte não deve, salvo melhor juízo, ficar restrita àquelas questões de fato ou às contribuições técnicas. Evidentemente que nós não temos aqui a pretensão do doutor Pavy, não é? O brilho do hoje ministro do STF, não é? Barroso. Mas é evidente que a contribuição destes juristas da tribuna, também na condição de amigos da Corte, colabora na compreensão dos temas. E eu iria um pouco adiante também. A participação do amigo da Corte, e é isso que está na doutrina e na construção desse entendimento aqui no próprio STF, é também um modo de participação da sociedade nas decisões judiciais que afetarão o conjunto da sociedade. Daí que a legitimação dos interessados, quando demonstrarem a pertinência temática, ela é um instrumento de legitimação e de convencimento da sociedade, de legitimação das decisões da Corte. De modo que, toma-se a liberdade, excelências, de, antes de mais nada, pedir que esse instrumento tão valioso para a cidadania seja mantido no elevado grau que esta Corte tem sabido lhe proporcionar. Presidente, só uma pequena observação. Pois não. O eminente advogado traz da tribuna, que realmente os amiticuri e as audiências públicas realmente dão a visão do novo processo participativo. A única ótica que é importante é que as partes têm procuradores. Então, os amigos da Corte devem atuar exatamente esclarecendo matérias interdisciplinares que gravitam em torno do tema iudicando, porque a matéria jurídica deve ficar distrita aos patronos do recorrente e do recorrido. Bem lembrado. Muito bem. Ou seja, é uma intervenção complementar. Dentro da ótica da intervenção complementar, e sem querer polemizar, evidentemente, com o eminente ministro Luiz Fux, eminente processualista que é, não é? Evidentemente também que, como o direito dos interessados poderá ser afetado, não é deslegitimada a sua intervenção também no sentido da interpretação das normas, salvo melhor juízo, evidentemente. Com relação à matéria em debate, excelências, é evidente que os problemas trazidos aqui pelo Rio Grande do Norte são de enorme extensão e variedade, e muito dificilmente poderiam ser todos eles, neste momento, solucionados. Agora, o que se questiona, e o incrível é, que não tenha havido, de parte de alguns estados da federação ainda, as iniciativas legislativas aptas a solucionar estes problemas. O eminente advogado que me antecedeu na tribuna lembrou do ato conjunto do Poder Legislativo. Eu lembraria ainda de outras duas normas no plano federal, a Lei 10.356, Plano de Cargos e Salários dos Servidores do TCU, e a Lei 10.474, da Magistratura, que expressamente determinam a absorção dessas diferenças, solucionando ao estabelecerem novos padrões remuneratórios, solucionando qualquer dúvida ainda, porventura, existentes.
Essa discussão remete a outras duas já sedimentadas aqui no Supremo Tribunal Federal, que nós vamos pedir licença para trazer a lembrança. A primeira delas diz respeito à natureza das normas da Lei 8.880 de 94. O Supremo Tribunal Federal, já no ano de 1994, na suspensão de segurança 665, assentou que se tratam de normas de direito monetário, portanto, não podem ser objeto de regulação pelos entes da Federação. Isto foi bastante bem esclarecido depois, eu vou poupá-los da leitura, num julgamento de 2003 pela eminente ministra Ellen Grace, no RE 302.666, onde ela historia a evolução desse debate, mas o importante é que se assente, que se relembre que para o Supremo Tribunal Federal, a matéria tratada na Lei 8.880 é de competência privativa da União, porque se trata de direito monetário. A segunda grande discussão, já foi referida da tribuna, mas nós vamos outra vez realçar, é aquela que diz respeito à natureza jurídica das diferenças da ORV. No julgamento da ADI 2321, no mês de junho de 2005, o relator eminente ministro Celso de Mello, ficou acertado que não se trata de aumento ou reajuste, mas se trata de recomposição estipendiária e que, portanto, normas de outra natureza, de recomposição, de aumento, de reajuste, de reestruturação, aí vem a decorrência destas duas premissas assentadas na jurisprudência do STF, de que as normas que não tratem desta mesma matéria e não contemplem também recomposição estipendiária, não podem, logicamente, ser objeto de compensação. Eu vou ler agora assim, vou ler assim, apenas uma emenda da primeira turma, relator o ministro Lewandowski, e diz assim, RE 529.559, a recomposição de 11,98% aos servidores públicos não importa em reajuste ou aumento de vencimentos, sendo, portanto, incabíveis a compensação e a limitação temporal, visto que o entendimento firmado na ADI 1797 foi superado quando do julgamento da ADI 2323. No STJ, é preciso que se diga que também houve já julgamento de recurso repetitivo, este no ano de 2009, recurso representativo da controvérsia, número 1.101.726. E no STJ também se pacificou o entendimento, com base nestas mesmas premissas, de que é obrigatória a conversão na data da Lei 8.880, ou seja, março de 94, de que é obrigatória a conversão pelos critérios da Lei 8.880, inclusive e especialmente o quadrimestre base, novembro e dezembro de 93, janeiro e fevereiro de 94, e que a impossibilidade, por isso mesmo, da compensação de qualquer reajuste ou critério de conversão fixado por lei local. Nós imaginávamos, é verdade, que a pretensão recursal fosse reafirmada em sua totalidade, que se buscasse aqui, através desse recurso, revolucionar a jurisprudência do Supremo a respeito dessa matéria, e me parece que, das manifestações da tribuna, a pretensão definitiva é um pouco menor. Acaba se discutindo, sim, apenas a possibilidade de se limitar, ou, em maior grau, de se limitar quando houverem efetivas reestruturações remuneratórias, que efetivamente absorvam tais reajustes. De modo, excelências, que o que se faz aqui, na condição de amicus curiae, é solicitar a reafirmação da histórica jurisprudência do STF, no sentido da obrigatoriedade do cumprimento pelos estados e municípios da Lei 8.880 e dos critérios nela inscritos para fins de conversão, e da impossibilidade de compensação de qualquer reajuste, aumento ou mudança remuneratória que não seja especificamente aquela que efetivamente possa representar uma substituição do padrão remuneratório. Nesses termos, excelências, é que agradecendo outra vez e pensando ter colaborado também com a limitação de tempo de vossas excelências, é que outra vez o amicus curiae Sinjusque pede o improvimento do recurso ou o provimento no limite já referido. Muito obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência. Agora concedo a palavra ao doutor Rodrigo Janot. Excelentíssimo senhor presidente, senhor relator, eminentes ministros, serei brevíssimo e respeitarei britanicamente o tempo estipulado por Vossa Excelência. Inicialmente, gostaria de desejar votos de pronto restabelecimento ao doutor Pavy. Eu gostaria de pontuar dois aspectos nessa questão, além do que já é manifestado por escrito pelo Ministério Público. O primeiro é que, em entendimento da primeira e segunda turmas dessa Corte, de que, em se tratando de alteração de padrão monetário, normas locais não serão aplicadas em razão da competência privativa da União para legislar sobre a matéria, segundo o artigo 22, inciso 6º da Constituição Federal. Os precedentes, o presidente da primeira turma, RE 506.836, relatoria do ministro, hoje presidente, Ricardo Lewandowski, e da segunda turma, o RE 548.474, relatoria do ministro Gilmar Mendes. O segundo aspecto é a superação do quanto decidido na ADI 1797, em que se reconhecia a possibilidade de limitação temporal e de compensação, porque no momento inicial se considerou a natureza de simples recomposição estipendiária do resíduo lá ou da conversão da URV, entendimento superado pela ADI 2323, relatoria do ministro Ilmar Galvão. Portanto, reiterando a manifestação escrita, insiste o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso extraordinário. Agradeço imensamente a colaboração dada com a fala concisa, breve e objetiva, doutor Rodrigo Janot. E, antes de declarar encerrada a sessão, e consultando, evidentemente, os pares e o eminente relator, em especial, eu entendo que devemos continuar o julgamento amanhã. Aliás, Sua Excelência já havia dado essa sugestão, então esse feito figurará em primeiro lugar na pauta de amanhã. E como temos uma matéria correlata, que é a DPF 174, ela será julgada logo em seguida. Também temos uma sustentação oral e assim encerraremos o tema. Os colegas estão de acordo? Na sequência, retomaremos a pauta previamente já publicada. Então, feitas essas observações, agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrada a sessão.